Oi, crianças, boa tarde. Hoje, então, a gente tem mais uma aula de História e Geografia. E hoje nós vamos usar o livro APES, então, o livro de Geografia. Quem tem o livro vai pegar o livro, quem tem o Xerox vai pegar o Xerox, tá? E vamos acompanhando aqui junto com a professora. O tema da nossa aula hoje é Encontro de Culturas. Nós vamos relembrar bastante coisa que a gente já estudou e vamos entender como se formou o povo brasileiro, como se formou a cultura brasileira, tá bom? Na verdade, nós vimos um pouco disso já na nossa aula passada sobre o folclore e vamos continuar vendo hoje, tá bom? Para isso, nós vamos começar na página 98 do livro de Geografia e é a primeira página de quem está com o Xerox, tá? Então, o título é Diferentes Culturas e Muitas Cidades. Nós vamos começar com um poema. Quem escreveu esse poema foi a Ruth Rocha, tá? E esse poema está no livro Toda Criança do Mundo Mora no Meu Coração. Então, ela vai falar aqui de crianças. Vamos entender, então. Toda criança do mundo. Seja pobre, seja rica, seja grandona ou nanica, mulata, ruiva, amarela, seja bonitinha ou feia, de trança ou touca de meia, use sapato ou chinela. Seja branca, seja preta, de seda ou de camiseta, com diploma ou sem escola, triste, alegre ou boazinha, que goste de amarelinha ou goste de jogar bola. Mora em casa ou num barraco, coma na mão ou no prato, viva lá no fim do mundo, durma na cama ou no chão. Toda criança do mundo mora no meu coração. Então aqui a autora Ruth Rocha fala das diferentes crianças que tem no mundo. Que tem criança que tem uma condição muito boa, tem criança que já não tem uma condição muito boa. Tem criança que tem comida para comer todo dia, a hora do dia que quiser. Tem criança que só come uma vez por dia, duas vezes por dia, né? Tem criança que tem condição de ter tudo que é brinquedo que sai por aí. Tem criança que não. Então, e ela fala que todas elas moram no coração dela. Por quê? Porque todas as crianças são especiais. Cada uma do seu jeito, cada uma do seu tamanho, cada uma da sua cor, cada uma contendo a sua cultura, né? Mas todas as crianças são importantes. Na atividade 1 diz assim: nem todas as crianças brasileiras vivem nas mesmas condições. Escolha um trecho do poema que descreva essas diferenças. Você vai voltar ali para a poesia que a professora leu e vai copiar duas ou três linhas que provem isso, essas diferenças que tem no país, tá bom? Entre as crianças, as diferenças que tem. Escreve aqui. Número 2. O poema fala que há crianças com diploma ou sem escola. Em sua opinião, por que há crianças que não podem frequentar a escola? Então, quando ela coloca aqui, quando a Ruth Rocha coloca aqui, criança com diploma ou sem escola, o que ela está querendo dizer? Criança que teve oportunidade de estudar e criança que não teve oportunidade de estudar. Porque isso existe. Infelizmente, isso ainda existe no Brasil. Criança que não consegue ir para a escola, tá? Porque tem que trabalhar ou por outros motivos. Conversa aí e responde aqui para a professora. Hoje, deixa eu falar aqui que eu esqueci. Hoje nós vamos usar quem tem Xerox vai responder tudo no Xerox. Quem tem livro responde tudo no livro, tá bom? Hoje a gente vai usar só o livro e o Xerox. Então lembra de colocar a data lá em cima, tá bom? A data de hoje nas folhas, em todas as folhas que nós vamos usar. Tá bom, gente? Então vamos continuar. O encontro de culturas. Primeiro vamos ler ali do lado o que quer dizer cultura. Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo. Então é tudo que o povo sabe, tudo que ele aprendeu. Isso que é cultura, tá? E envolve a língua, envolve artes, envolve até a alimentação, até o que a gente come, tá? Então vamos começar. Brincadeira de roda, pipa, boneca, videogame. As crianças do mundo todo têm brincadeiras parecidas. Muitas delas passadas de geração em geração. O que é isso? É o que a professora é o que nós vimos na aula passada, né? O pai ensina para o filho. Quando esse filho cresce e tem os filhos dele, ele vai ensinar para os filhos dele. Quando esses filhos aí crescerem e tiverem os filhos dele de novo, eles vão ensinar. Isso que é passado de geração em geração. Algumas brincadeiras vêm de tradição folclórica e da cultura de cada país. A cultura brasileira é muito diversificada, pois recebeu influências de povos de diferentes origens.
Possuímos costumes e tradições que herdamos de nossos antepassados. O que é isso, antepassados? Os que vieram antes da gente. Nosso pai, nossa mãe, o vô, a avó, o bisavô, a bisavó. Mas uma das características mais importantes do povo brasileiro é a língua portuguesa. Essa é a nossa principal característica. Se você é brasileiro, nasceu no Brasil, que língua que você vai falar? A língua portuguesa. Apesar do português ser a língua oficial do Brasil, algumas línguas indígenas se tornaram cooficiais com alguns municípios brasileiros, como em São Gabriel da Cachoeira, lá no estado do Amazonas. No Brasil, há uma diversidade enorme de línguas indígenas não oficializadas. Leia o texto a seguir. Bom, nós já aprendemos que quando os portugueses chegaram aqui, ou seja, o povo branco chegou aqui, os índios já moravam aqui, ó, há muito tempo, né? E eles falavam a língua deles, tanto que quando os portugueses chegaram, os portugueses não entendiam o que os índios falavam e os índios não entendiam o que os portugueses falavam, porque a língua era diferente. Então, gente, aqui no Brasil se fala o português, mas o povo indígena continua falando a língua deles. Então, eles falam o português, os que aprenderam, e fala a língua deles. E outra coisa muito interessante que a gente vai aprender hoje é que não existe uma língua indígena. Existem muitas línguas indígenas. Cada povo indígena tem a sua própria língua. É uma diferente da outra. Olha só, vamos ler esse textinho aqui que está no quadro verde. Língua dos povos indígenas. Por muito tempo, pensou-se que todos os povos indígenas falavam a mesma língua. O que é muito importante sabermos é que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil hoje são faladas aproximadamente 180 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, que é a língua indígena que ele aprendeu desde que ele nasceu, eles falam o português também. E outros também sabem falar a língua de povos vizinhos. Observe um pouco da diversidade das línguas dos povos nativos. Então, olha, tem povo indígena que fala a língua dele, fala o português e ainda fala a língua do povo vizinho. Então, né, então, no Brasil, o que a gente precisa aprender hoje é, ó, no Brasil, o povo indígena tem a sua língua, e não existe uma língua indígena. Ó, ali diz que existe aproximadamente 180. Olha só, nesse quadrinho, nós vamos ver a palavra na língua portuguesa e a mesma palavra em três línguas indígenas. Olha só, água se diz água em língua portuguesa, é o que a gente sabe, né? Lá na língua carajá se diz bé. Na tiana se diz esse. E no cuicuró se diz tunga. Animal, no carajá se diz irodu. Na caritiana se diz quinda. Na cuicuró se diz nigene. E assim vai, ó, terra, suú, egi, nigongo. E sol, nessas três línguas, tiscu, gokipe e guiti. Não sei se a professora leu certo, porque eu não conheço essas línguas, né? Mas é pra gente ver, olha, como é diferente a mesma palavra. Em três línguas indígenas, ó, mesmo nas línguas indígenas, a palavra não se parece, não tem nada a ver, né? É diferente. Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar que como a língua é diferente, né? Aqui, ó, onde você mora? É falada outra língua que não seja oficial, que não seja português? Aqui na nossa região, onde a gente mora, é falado português e uma outra língua? Se sim, qual? Então você vai responder sim, não, tá bom? E se for sim, você explica qual. Mas aqui na nossa região a gente fala o português, né? O povo brasileiro é formado principalmente pela miscigenação do indígena, do branco europeu e do negro africano. Dependendo da região em que você mora no Brasil, há mais influências de um ou de outro grupo na composição da população. Então, vai ter região que a maior influência vai ser dos indígenas. Vai ter outra região do Brasil que a maior influência vai ser do branco europeu. E vai ter outros lugares do Brasil que a maior influência é do negro africano. O Brasil é um país muito grande. Então, dependendo da região, a influência vai ser mais africana. Ou, dependendo da região, a influência vai ser mais europeia. E, dependendo ainda de outra região, vai ser mais do indígena, tá? Então, nós vamos ver agora esses três povos. Vamos falar um pouquinho dos indígenas,
do povo africano e do europeu, tá bom? Vamos começar pelos indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. Olha aqui nesse texto, os índios são todos iguais? Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças, pois prestam atenção nas particularidades de cada grupo. Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isso é, tem uma história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos. Então, olha só, todos são povos indígenas, mas um povo se difere do outro povo indígena. Por quê? Porque eles estão em lugares diferentes, eles são povos diferentes, todos são índios, todos são indígenas? Sim, mas cada povo tem a sua particularidade, cada povo é um diferente do outro. Comente algumas diferenças entre os povos indígenas. É o que a gente aqui está falando, né? Daí você escreve o que está ali no texto. O que tem de diferente entre um povo e outro? No lugar onde você mora, há pessoas ou tradições de origem indígena? Aí no lugar que você mora, no seu bairro, perto de você, tem alguém que tem tradição indígena? Se tem, você coloca aqui para mim, sim ou não, tá bom? Saiba mais. Vamos brincar como as crianças do povo Calapalo, do Mato Grosso? O nome do jogo é Einé Cuputiçu. Olha só a brincadeira desse povo indígena. Nesse jogo de resistência e equilíbrio, o corredor deve correr num pé só, não sendo permitido trocar. Então, se cansar, você vai continuar com o mesmo pé. Um risco definindo o local da largada é traçado na terra, e um outro a uns 100 metros de distância aponta a meta a ser atingida. Se ultrapassar a meta, já é considerado um vencedor, mas se não alcançar, é um sinal de que precisa treinar mais. No final, vence quem foi mais longe com um pé só. Tá? Então, é um jogo de resistência mesmo, para ver quem aguenta mais com o pé só pulando, porque não pode trocar, né? Então, essa é uma brincadeira de um povo indígena. Agora, vamos falar um pouco do povo branco. Os brancos que mais influenciaram a formação do povo brasileiro foram os portugueses, porque foi o povo que colonizou o nosso país. No nosso dia a dia, um exemplo da influência portuguesa está evidente na língua oficial do Brasil, que é o português. Leia o trecho da canção a seguir. Essa canção aqui é uma canção que eu já coloquei para vocês, vocês já ouviram da palavra cantada, tá? Que o nome é Pindorama. Olha só, a canção diz assim, aqui tá só um pedacinho dela. Pindorama, Pindorama. É o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama. É tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além dos domínios de Dom Manuel. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Então, esse é um trecho dessa música. Procure no dicionário o significado da palavra Pindorama e converse sobre ele com os colegas. No caso, vocês vão procurar no dicionário, ou pode ser no Google também, o significado da palavra Pindorama e vão escrever aqui, tá bom? Não precisa escrever tudo que tá lá, não. Pode escrever só o que é mais importante. E 2, no lugar onde você mora, há pessoas ou tradições de origem portuguesa, que gosta das comidas portuguesas, que brincam de brincadeiras portuguesas, que treinem um pouco da tradição portuguesa, que conta para vocês? Tem alguém que vocês conhecem? Sim ou não, tá? Agora que não saiba mais, uma brincadeira então do povo português, ó. Vamos brincar como as crianças portuguesas? Nome da brincadeira, Passa-Anel. E aí, você sabia que essa brincadeira veio de Portugal? Olha só. Para brincar, todas as crianças ficam em roda, com uma criança no meio. As crianças da roda esticam um longo barbante por dentro de um anel que vai passando de mão em mão. Enquanto isso cantam Chora, Mané, sem deixar que a criança do meio da roda veja com quem está o anel. Quando a cantiga para, a criança que está no meio da roda deve adivinhar com quem está o anel, pois é a vez da outra criança. É assim que eles brincam de passa-anel em Portugal. Trouxeram essa brincadeira para cá, mas agora a gente brinca do mesmo jeito? Não, a gente colocou o nosso jeito na brincadeira, né? A gente brinca de um jeito bem diferente, mas é influência ali do povo português, tá bom? E as crianças de Portugal brincam dessa maneira. Agora vamos falar um pouquinho dos negros. A partir do século XVI, cerca de 4 milhões de africanos, de diferentes grupos étnicos,
foram escravizados e trazidos ao Brasil. O que isso quer dizer? Diferentes grupos étnicos. Povos de culturas também diferentes. Lembra que quando a gente falou do índio, eu falei que cada povo indígena é diferente um do outro? Na África também. Cada povo ali tem a sua cultura, tá? Então eles foram trazidos de lugares diferentes da África. Então tinha negro que falava uma língua, outros negros falavam outra língua, outros negros falavam outra língua. Por quê? Porque foram pegos de lugares diferentes, tá? Pessoas de diferentes línguas e tradições foram obrigadas a viver juntas e a trabalhar em condições subhumanas. Lembra que a gente já estudou sobre isso? A gente viu como eles vieram, a situação que era no navio, quando eles chegaram aqui, como que eles tiveram que trabalhar, porque eles foram escravizados, né? Ninguém veio aqui por livre e espontânea vontade. Eles vieram trazidos presos, né, para ser escravos. Apesar da escravidão ter sido abolida há mais de 100 anos, a desigualdade social entre brancos e negros continua a ser um grave problema. Número 1, nós vamos analisar esse gráfico. Ó. Primeiro vamos olhar o gráfico. Como é o nome do gráfico? Importante, regiões metropolitanas e Distrito Federal. Anos de estudo da população, 2001 e 2011. Então, nós vamos ver no primeiro gráfico as pessoas ali, as cidades, o estudo nas cidades no ano de 2001. Depois, no outro gráfico, nós vamos ver os estudos nas mesmas cidades, só que aí 10 anos depois, no ano de 2011. Para que isso? Para a gente ver. No ano de 2001, estudou mais gente? Ou foi no ano de 2011 que estudou mais gente? Só que aqui, ó, eles não estão analisando as pessoas de modo geral. Eles estão analisando a população negra. Nesses dois gráficos, nós vamos ver como foi os estudos da população negra em 2001 e como foi os estudos da população negra em 2011. Em qual ano será que foi melhor? Em qual ano será que mais negros estudaram e em qual ano será que menos negros estudaram? Tá? Dá pra gente analisar tudo isso. Em vermelho, olha a legenda ali. Se eu não ver a legenda, eu não vou entender nada. Ó, olha a legenda. Em vermelho é a população negra. E em amarelo, os não negros, tá? Então, letra A, olha só. Comparando os anos de 2001 e 2011, isso quer dizer o quê? Você vai olhar o ano de 2001 e o ano de 2011. Houve aumento dos anos de estudo da população negra? De 2001 para 2011, houve aumento de estudo da população negra? Eles estudaram mais? Você vai escrever para mim sim ou não, tá? É isso que você vai fazer ali para mim. Aí você vai olhar no segundo gráfico, que é o gráfico de 2011. Agora você vai olhar só no gráfico de 2011. Onde a população negra teve mais anos de estudo? Aí você vai olhar, foi no Distrito Federal, que eles estudaram mais tempo? Ou foi em Porto Alegre? Ou foi em Salvador? Ou foi em São Paulo? Você vai ver ali, ó, onde eles estudaram mais. É onde está mais alto lá, ó. Segue os números, tá? E vai escrever ali para mim o nome. Número 2. No lugar onde você mora, há pessoas ou tradições de origem africana? Na sua casa, na sua família, perto de você. Tem pessoas de origem africana, que os ascendentes são africanos, que têm tradições africanas em casa? Me fala sim ou não. E no Saiba Mais, agora nós vamos ver uma brincadeira de origem africana. Olha só, vamos brincar com as crianças iorubás que vieram para o Brasil. Nome do brinquedo? Bonecas Abayomi. Bastante gente já na escola fez, né? As abaiomes, que são bonequinhas feitas de tecido. Mas vamos ler ali, olha só. Durante as viagens da África para o Brasil, as mães iorubás rasgavam retalhos da roupa e criavam bonecas para os filhos que serviam como amuletos de proteção. Essas bonecas se chamavam abaiomi, que significa encontro precioso. As abaiomi são bonecas negras, feitas de tecidos amarrados com nós e tranças, sem nenhuma costura. É tudo só com nozinho. São um símbolo da tradição, da resistência e do poder da mulher negra. Olha só, gente, as mamães faziam essas bonequinhas no navio, naquela viagem horrorosa que a gente já aprendeu como foi. Para distrair as crianças, o que elas pegavam? Rasgavam o tecido da saia, da blusa e faziam as bonequinhas para as crianças poderem se distrair, né? E ficar um pouco melhor.
Outros povos. Então, a gente teve influência de cultura dos negros, dos indígenas e dos portugueses. Mas só desses povos? Não. Muitos outros povos, com o passar do tempo, foram vindo para o Brasil. E conforme foram vindo, foram trazendo seus usos e costumes e a gente foi aprendendo com eles, tá? Então vamos ver. As influências culturais recebidas dos povos indígenas, africanos e europeus, dos portugueses, no caso, criaram com o passar do tempo uma população mestiça e pluricultural. O que isso quer dizer? Então nós, brasileiros, somos uma população mestiça e pluricultural. O que isso quer dizer? Olha ali do ladinho, escrito ali em laranja, mestiço, que é descendente de pessoas de grupos étnicos diferentes. A gente é isso? Sim, nós somos isso. Por quê? Porque a nossa cultura, tudo que a gente aprendeu, não foi de um único povo, foram de vários povos, indígenas, africanos, portugueses e outros mais que nós vamos aprender agora. E o que quer dizer pluricultural? Que é formado por várias culturas. Então, nós somos um povo mestiço formado por várias culturas. Pela cultura indígena, pela cultura africana, pela cultura dos portugueses e de outros povos que vieram para o Brasil, que nós vamos ver agora, tá bom? Então, nós vamos continuar. Os imigrantes que vieram da Europa, da Ásia e de outros países do continente americano também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Muitas vezes, as pessoas migram por motivos relacionados principalmente a catástrofes naturais, guerras, perseguição política e religiosa ou dificuldades econômicas. Então, gente, os imigrantes que vieram da Europa e da Ásia aqui para o continente americano, eles contribuíram para a formação do povo brasileiro. E eles vieram para cá por vários motivos. Teve gente que veio para cá porque o país passou por um terremoto, por exemplo, uma catástrofe natural, e destruiu o lugar onde eles moravam. Aí eles vieram para o Brasil. Teve gente que o país onde ele estava passando por muitas guerras. Para fugir da guerra do país deles, vieram para o Brasil. Teve gente que sofreu perseguição política por não concordar com o que estava acontecendo no país, teve que sair fugido rápido de lá. Vieram para o Brasil. E também teve gente que foi por conta de perseguição religiosa, que não aceitava a religião dele, de outros povos, vieram fugidos para o Brasil. Então, o Brasil recebeu imigrantes de muitos lugares do mundo. Então, isso mostra o que para nós? A nossa origem, então, é indígena, é portuguesa, é africana, mas também de muitos outros países que nós vamos descobrir aqui nesse diagrama. Nesse diagrama aqui, vocês vão procurar e vão encontrar o nome dos povos que vieram aqui para o Brasil. Por exemplo, uma influência muito grande na cidade de Londrina, de imigrantes que tem muito em Londrina, que influenciaram muito a cultura de Londrina, os japoneses. A Londrina, o Brasil recebeu muito japonês, mas Londrina tem uma grande influência da cultura japonesa, porque a gente recebeu muitos imigrantes japoneses. Então, nós vamos aqui, ó, encontre no diagrama o nome dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1850. Então, vocês vão achar aqui nesse diagrama o nome dos povos, por exemplo, japoneses, já dei a dica de um, e vocês vão achar mais outros povos que vieram aqui para o Brasil, tá? Número 2, na sua sala de aula e no estado em que você mora, há outras nacionalidades que não foram indicadas no diagrama? Se sim, você vai me dizer qual. Aqui na nossa região, vocês vão descobrir vários povos ali. Agora, se você souber que aqui na nossa região tem mais algum outro povo, você escreve o nome dele ali, tá? 3, nos dias atuais, muitos imigrantes ainda vêm para o Brasil. Observe o gráfico. Então, ó, o Brasil recebeu muitos imigrantes, né, no começo do nosso país. Mas, hoje em dia, o Brasil também tem recebido muitos imigrantes de muitos lugares do mundo. Consulte um mapa e o gráfico e anote o nome de 2 países de origem dos imigrantes que não são vizinhos do Brasil. Então, para isso, olha só, eu vou depois postar um mapa mundi para vocês, para quem não tem poder pesquisar, tá? A gente tem aqui o gráfico. Como é o nome do gráfico? Vamos ler? Origem dos imigrantes que chegaram ao Brasil em 2015. Olha como é recente, né?
Ali tem, então, veio para o Brasil gente do Haiti, Bolívia, Colômbia, Argentina, China, Portugal, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai e Peru. Então, nessa época, o Brasil recebeu imigrantes de todos esses países. Você vai olhar no mapa, quem não faz limite com o Brasil. O que isso quer dizer? Quem não está grudado com o Brasil. E vai escrever o nome de 2 países, então, que não está grudadinho com o Brasil e que vieram imigrantes desses países. Tá bom? B. De qual país veio o maior número de pessoas para o Brasil em 2015? Só a gente olhar no mapa, ó, tá facinho. De qual país que veio mais gente? Pesquise a situação desse país e 2 motivos da imigração de pessoas. Comente suas descobertas com os colegas. No caso, a gente não vai comentar, mas conversa aí com seu pai e com a sua mãe, ou digita no Google ali, você vai ver por que esse povo veio para o Brasil. O que estava acontecendo no país deles que fez eles quererem ir embora? Tá? Escreve ali uma frase me explicando, não precisa escrever um texto não, porque ali nem vai caber. Mas escreve uma frase dizendo, eles vieram para o Brasil por causa disto, disto e disto. Assim já tá bom, tá? Então a nossa aula, gente, hoje fica por aqui. Hoje essa foi a nossa aula. Então a gente aprendeu quem é que formou esse povo brasileiro, as influências que a gente recebeu. A gente ainda recebe imigrantes aqui no Brasil por vários motivos, né? Gente que vem para o Brasil porque ou porque gosta do país, ou porque o país foi destruído por uma catástrofe natural, ou porque o país está em guerra, mas ainda tem gente vindo para o Brasil, né? Então a gente aprendeu isso hoje. Então, gente, ó, vão fazendo as atividades, vão mandando para mim por foto e qualquer dúvida me chama pelo WhatsApp, tá bom? Boa aula para vocês, gente.